Olá, queridos irmãos, Deus abençoe a todos vocês. Sejam bem-vindos aqui a esse nosso momento de fé, ao nosso momento de oração, ao nosso momento de encontro, de intimidade com Deus. Então, nesse início, vamos pedir a graça que Deus nos ilumine para que nesse momento realmente nós tenhamos, e façamos desse momento um momento de intimidade, de encontro, certo? E colher os frutos maduros da reflexão, da oração, porque se a gente não trouxer algo para a nossa vida, para viver na nossa vida, palavra de vida eterna, palavra que me salva, do que adiantaria a gente estar com a palavra? A Bíblia seria apenas um jornal? Não, isso aqui é o encontro com Deus, o Verbo encarnado. Nós não somos a igreja do papel, da Bíblia como papel, da igreja da palavra de Deus. E a palavra de Deus é Cristo Jesus, no qual toda a Escritura converge para Ele. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis. Acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Nossa Senhora da Conceição Aparecida, rogai por nós. São José, rogai por nós. Muito bem, queridos irmãos, abra sua Bíblia se você tem possibilidade. Se você não está em casa, não tem tempo, está no trabalho, dirigindo, apenas ouça com muita atenção e muita fé. Faz o seu sinal da cruz, reze sua oração com o Padre, do Vinde Espírito Santo, e coloque-se à escuta da palavra. Mas para nós, aqueles que podem pegar a palavra de Deus, pegue na sua casa. Estamos em Mateus capítulo 5, versículos do 21 ao 26, ok? Mateus 5, do 21 ao 26. Deixa eu pegar meu óculos aqui. Pronto. Isso. Diz assim: Ouvistes o que foi dito: não cometerás homicídio, não matarás. Quem cometer homicídio será réu no julgamento. Certo? Se colocará como réu diante de Deus. Eu, porém, vos digo: todo aquele que tratar seu irmão com ira será réu no julgamento. Quem disser ao seu irmão imbecil será réu perante o sinédrio. E quem chamar seu irmão de louco será réu diante de Geena do fogo. Vamos parar nessa primeira parte. Então Jesus está ensinando para nós, você pode dizer: Padre, eu nunca matei ninguém. Jesus está dizendo: cuidado, não basta só não matar. É preciso não odiar. É preciso perdoar o seu irmão. Ouviste do que foi dito. A lei de Deus: não matarás, Porém, aquele que trata o seu irmão com ira está matando o seu irmão no coração. Está matando o amor que Deus colocou no seu coração, que é a capacidade de amar, Que é a capacidade de amar o seu irmão. Então, existe uma morte quando isso acontece. Se é uma morte da pessoa, é uma coisa, mas não basta somente não matar, é preciso amar até mesmo os nossos inimigos, porque foi isso que Jesus fez, certo? O problema nosso, nós queremos levar tudo a ferro e fogo, mas eu não posso levar ferro e fogo. Por quê? Porque, entenda bem, todos nós erramos. Todos nós temos o direito de ser e o dever de ser perdoado.
certo? Porque estamos nesse caminho de Deus, certo? Então, se eu quero ser realmente um cristão e ser tratado como um cristão, eu devo agir como um cristão, né? Então, se eu mereço ser perdoado por Deus, não foi isso que Jesus ensinou do Pai Nosso? Perdoai as nossas ofensas. Só isso, Senhor? Só isso, Pai Nosso? Será que é só perdoar as nossas ofensas? Ou será que é perdoar as nossas ofensas como nós perdoamos a quem nos tem ofendido? Então, a condição para ser perdoado é perdoar. Então, se eu tenho um problema com meu irmão, resolva isso, reconcilie, perdoe. Agora, se o irmão não quiser se reconciliar contigo, continue fazendo a sua parte. Esteja com o coração aberto. Não pode ser olho por olho, dente por dente. Não existe isso. Onde fica a misericórdia? Se for olho por olho e dente por dente, já pensou se Deus agisse assim conosco? Não sobraria uma pessoa nessa terra, a não ser a Virgem Maria, né? Nem o santo, todo mundo é e todo mundo tem e merece o perdão. Então reconcilie com seu irmão. Queira o bem das pessoas, mesmo que te tenha feito mal. Porque se eu pagar o mal com o mal, que virtude teria eu? No que eu seria melhor com meu irmão? Se meu irmão me odeia, eu vou odiar o meu irmão. Se o meu irmão me insulta, eu vou insultar o meu irmão. Então eu estou sendo igual a ele. Então os dois estão perdidos nesse sentido. Por isso que o que faz diferença é realmente nós sermos diferentes. Certo? Pagar o ódio com amor. A falta de perdão, perdoando. Os erros, compreendendo. Porque nós também erramos. Precisamos ser perdoados por Deus e mereçamos também o perdão do outro, do irmão. Se, portanto, ao levares tua oferenda ao altar, te lembrares que teu irmão tem algo contra ti, deixa tua oferenda lá, diante do altar, e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Será que eu estou realmente em comunhão com Deus, não estando em comunhão com meu irmão? Né? Será se eu posso estar ali, lindo, leve e solto na sagrada missa, né? Participando, coração aberto, se eu não estou bem com meu irmão? Se eu não sou, uma coisa é o irmão não está bem comigo, né? Então, se eu fiz algo de errado, eu vou lá pedir perdão, me reconcilio. Todavia, né, é preciso reconciliar-se para que a gente esteja em plena comunhão com Deus. Fazer a nossa parte. Estar sempre aberto. Vai primeiro, reconcilie-te com teu irmão e volta para apresentar a sua oferenda. Entre em acordo com o seu adversário enquanto está com ele a caminho. Senão ele te entregará ao juiz, o juiz te entregará ao guarda e tu serás lançado à prisão. Em verdade vos digo, dali não sairás enquanto não pagares o último centavo. Esse é o tempo da misericórdia. A nossa vida é o tempo da misericórdia. A nossa vida é o tempo do perdão, do amor, da reconciliação. Certo? A nossa vida é o tempo do amor. Não dá para deixar para depois. Por quê? Porque seremos, Jesus fala, será réu. Né? Quem chama o seu irmão de imbecil será réu. Quem chamar o seu irmão de louco será réu. Certo? Ele nos perdoou e nos amou, para que nós também possamos perdoar e amar os nossos irmãos. Reconcilie-se. Vá até aquela pessoa, procure-a. Né? Reconheça, dê o braço a torcer, tire esse orgulho tolo, esse orgulho satânico, né? Porque Satanás é orgulhoso, Satanás é mentiroso, Satanás odeia a nós, seres humanos, e odeia a eles também, certo? Odeia Deus.
Nós não, nós somos filhos de Deus. Não dá para agir na perspectiva do mal, certo? Senão, como eu estarei diante de Deus? E não se esqueça, um dia estaremos diante de Deus. Amém? Eu não quero parar por aqui, porque eu acho que a primeira leitura de hoje, eu não vou explicar sobre ela, mas eu vou ler, porque ela se explica por si mesma. O que eu li foi o Evangelho de hoje, né? Mas deixa eu trazer para vocês a primeira leitura, que é tirada do livro de Ezequiel. Ezequiel 18, do versículo 21 ao 28. Olha que grandeza essa primeira leitura de hoje. Diz assim: Ora, se o ímpio se arrepender de todos os pecados cometidos, guardar as minhas leis e fizer o que é direito, correto e justo, com certeza o ímpio viverá, não morrerá. Por quê? Porque não é mais ímpio, né? Se ele se converteu, se ele mudou, ele deixa de ser ímpio para ser justo. Porque se arrependeu, mudou de vida. Nenhum dos crimes que ele cometeu será lembrado contra ele. Olha que bonito. Viverá por causa da justiça que a partir dali está praticando. Acaso tenho prazer com a morte do ímpio? Diz Deus, né? Oráculo do Senhor. Não desejo antes que o ímpio se converta de seus caminhos, se convertendo possa viver e ter a vida? Agora ele muda, ao inverso. Se, porém, o justo se desviar da justiça e praticar a iniquidade, imitando todas as abominações cometidas pelo ímpio, poderá fazer isso e viver? Da justiça que praticou, nada será lembrado. Ah, foi justo, viveu certo durante um período da vida. Nada será lembrado. Por causa da infidelidade e do pecado que está cometendo. Por causa disso, se permanecer assim, ele morrerá. Vós direis: o caminho do Senhor não é reto? Ouvi, casa de Israel: é o meu caminho que não é reto? Ou são os vossos caminhos que não são retos? Estás discordando de mim? Serás por quê? Será porque se tornastes um ímpio? Quando um justo se desvia da justiça e pratica a iniquidade e morre, morre por causa da iniquidade que ele praticou. Morreu em pecado. Final da vida deixou tudo para seguir o pecado. Nada será lembrado. Morreu naquela situação. Quando o ímpio se arrepende da maldade que fez e pratica o direito e a justiça, conservará a própria vida. Certo? Ou seja, cometeu pecado, mas se arrependeu. Pôde reconciliar-se com Deus e com os irmãos. Reconsiderando e arrependendo-se de seus crimes que cometeu, ele certamente viverá, não morrerá. Obviamente que ele está falando da morte enquanto perda da salvação, né? Então aí está. Qual é a forma certa? Ser um ímpio que se torna justo ou um justo que se torna ímpio? O certo, na verdade, é ser um justo que permanece sempre justo. Todavia, se errou, arrepende-se e se torne justo. Se algum dia viveu pelo pecado, arrepende-se e segue no caminho de Deus, porque viverá. Deus não olha o nosso pecado. Deus é necessariamente misericórdia para nos perdoar nessa vida, não na outra, nessa vida. O tempo de arrependimento é aqui. Amém? Diga assim: Senhor, eu quero viver a santidade. Eu quero reconciliar com o meu irmão. Eu preciso, Senhor. Não pela minha força, porque sou um pobre pecador orgulhoso, mas é a sua graça. Eu te peço essa graça, Senhor, na minha vida. Diga assim: eu te peço, Senhor, essa graça na minha vida. De amar, de perdoar, de compreender, de reconciliar com meu irmão.
Eu declaro, eu perdoo meu irmão. Eu declaro, eu perdoo a mim mesmo dos meus erros, porque Deus me perdoa. E eu quero viver, diga assim, eu quero viver como um justo, uma pessoa santa. Não importa o meu passado. Amém. Fiquem com Deus. Deus abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Miguel Arcanjo, rogai por nós. Com Deus.